Advogada, vou contar pra vocês uma fofoquinha que rola lá no meu condomínio. Eu sou vizinha de um casal e a fachada dele está caindo aos pedaços. Olha, é lixo na frente da casa, a pintura tá horrível, destoa completamente ali do restante, né, das outras casas. E imagina a seguinte situação, você tá no condomínio, você se depara com uma casa dessa e a pessoa, o dono da casa te chama pra tomar um café. Você vai se sentir à vontade em entrar ali? Você vai ter o desejo de tomar o café, de conhecer um pouco mais da casa, dos outros ambientes? Provavelmente não, não é? E é exatamente isso que acontece quando as pessoas entram no seu Instagram, na sua casa no digital, e ela tá completamente desorganizada. A pessoa não sabe o que você faz, a pessoa não sabe em que área você atua, ela se questiona, será que dá pra confiar? Será que vale a pena seguir? E ela sai sem nem mesmo te mandar um direct. Então hoje, você tem que, primeiro de tudo, quando a gente fala de Instagram, é organizar a sua casa. Antes de mais nada, a gente precisa ter uma organização, de ter constância, antes de postar reels, story, enfim, e tudo que falam aí pra você postar. Então hoje, o objetivo aqui da aula é te ensinar a arrumar a sua casa no digital. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia Pedrosa, eu sou gestora de tráfego, sou também advogada, especialista em vendas pro mercado jurídico, e o meu objetivo com o canal aqui é um só, é te pegar pela mão, advogada iniciante nesse mundo do marketing, das vendas, e fazer você navegar por esse oceano azul de possibilidades que é o marketing jurídico. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre Instagram. Vamos começar entendendo o que é o Instagram. Eu sei que parece um pouco óbvio, eu sei que parece um pouco chover no molhado, mas o Instagram, ele é uma estrutura digital. E o que isso significa, né? Eu sempre gosto de fazer um paralelo com online e offline, porque eu acho que tá fácil de entender. O teu escritório físico, por exemplo, se é que você tem um escritório físico, ele é uma estrutura, certo? Uma estrutura física. Para receber o teu cliente, para fazer reunião, para que você trabalhe. No digital, acontece de igual modo. Nós temos diversas estruturas possíveis no digital. Essa é a diferença também entre o online e o físico. O Instagram, então, ele nada mais é do que uma estrutura digital para receber o teu potencial cliente. Mas ele também é uma rede social. E mais uma vez, parece que é chover no molhado, mas qual que é o objetivo da rede social? Gerar conexão e criar relacionamento. Veja, a rede social, ela não foi feita para vender o seu serviço. Na verdade, a rede social não foi feita para vender absolutamente nada. Não é esse o escopo da rede social. Mas a verdade é que a rede social, ela tem exatamente esse viés, né? O nome já fala. Então, a proposta ali é que as pessoas socializem entre si. E por que isso é importante? Porque na hora que a gente está pensando no nosso perfil jurídico, é necessário que a gente jogue o jogo do Instagram. Não tem como fugir. Talvez você pense, né, e é algo muito comum que eu escuto entre vocês advogadas, nas consultorias, na assessoria. Ah, Letícia, eu não quero expor a minha vida. Eu acho que o Instagram tem muito disso, eu não quero expor a minha vida. Eu não quero ter que produzir conteúdo à torto e à direito. E tá tudo bem, mas eu tava até conversando com uma advogada exatamente sobre esse ponto essa semana numa consultoria. Você tem que chegar num meio termo. Se você tomou a decisão de vender o seu serviço jurídico e usar o Instagram para isso, você tem que jogar o jogo da plataforma. Então, tem que sempre ter em mente o seu escopo. O objetivo é gerar relacionamento e criar conexão. Então, agora que nós já entendemos o que é, e a gente sempre tem que ter isso em mente, eu vou reforçar sempre aqui, vamos entender qual que é a importância, né? E aqui hoje eu tô falando muito de tráfego orgânico, das postagens orgânicas que a gente faz no Instagram mesmo. E aí, só pra você ter aí a diferenciação, né? Quando eu falo de tráfego orgânico, o que é o tráfego orgânico? É o tráfego que acontece de forma natural. Então, quando eu posto um story, quando você posta uma foto no feed, isso é o tráfego orgânico, é o que todos nós fazemos normalmente. O tráfego orgânico, ele é o tráfego mais qualificado que existe. E aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, Letícia, você do tráfego pago falando que o orgânico é melhor? Sim, o orgânico ele é melhor. Porque quando a gente fala de tráfego orgânico, pensa comigo, a pessoa, ela não foi, entre muitas aspas, né, forçada a te seguir. O seu anúncio ali não apareceu para ela. Quando a pessoa, ela acompanha seu conteúdo, né, ou ela vê um conteúdo seu na aba do explorar, por exemplo, ali, ou no feed do Reels, ela escolheu te seguir, ela tomou essa decisão. Então veja que o tráfego orgânico, ele é o tráfego mais qualificado que existe. Além disso, ele é a base do tráfego pago. Porque qual que é o objetivo do tráfego pago? Eu não vou me estender muito nesse ponto, a aula de hoje não é sobre isso, mas o objetivo do tráfego pago é justamente te dar visibilidade, é justamente ampliar o que você já faz no orgânico em alguma medida. Então, se você não trabalha bem no tráfego orgânico, você vai impulsionar
o quê? Você vai dar visibilidade para quê? Então, o tráfego orgânico, ele acaba sendo a base para o tráfego pago. Além disso, no orgânico, a gente consegue trabalhar muito bem com o ganho de autoridade, que é fundamental para vocês que querem vender o serviço jurídico de vocês através do Instagram. Porque quando você passa autoridade, quando você transmite autoridade, as pessoas te percebem como autoridade, é muito mais fácil de você vender o seu serviço. A venda, ela tem menos fricção ali. E, por fim, num mundo onde o tráfego tá ficando cada vez mais caro, uma outra fonte de tráfego ela é sempre muito bem-vinda. E não se enganem, o tráfego ele está ficando cada vez mais caro. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão tendo consciência, os advogados aqui estão tendo consciência de que eles precisam estar na internet, eles precisam anunciar o serviço deles para vender. Isso aumenta a concorrência e, por consequência, o tráfego ele acaba ficando mais caro. Então, essa é a importância da gente trabalhar muito bem o nosso tráfego orgânico. E voltando aqui, né, para o escopo da aula de hoje, antes de mais nada, ter uma casa muito bem arrumada para receber o teu potencial cliente. Ainda numa parte mais introdutória, vamos pensar aqui o porquê que as pessoas te seguem no Instagram. Já parou para pensar nisso? Quando a gente para pensar, a gente consegue entender ali e, inclusive, colocar isso na nossa linha editorial. Então, por que as pessoas te seguem no Instagram? Primeiro, elas podem te seguir porque elas se inspiram em você. Pensa aí, para pensar em você como consumidora da rede social, né? Como um membro ativo ali da rede social. Com certeza você deve ter uma pessoa que você segue, que você acompanha, porque te inspira. Então as pessoas, elas podem te seguir por isso. Um segundo motivo é por conhecimento. Ou seja, o seu conteúdo, ele tira a pessoa de um ponto A e leva ela para o ponto B desejado. E aqui um parênteses importante de falar é que esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, esse tipo de perfil, ele normalmente é o de menos engajamento. Mas ele é o melhor conteúdo para vendas e conversa muito com a prestação de serviço jurídico, que é o conteúdo de conhecimento. Além disso, as pessoas podem seguir também porque querem ter a vida que você quer ter. Então, vamos pensar aqui naquele marqueteiro que com certeza você segue, que isso é muito coisa de marqueteiro, que exibe aquela vida deslumbrante, é carrão e é mansão. As pessoas seguem, né? Porque, enfim, tem essa inspiração, queria ter a vida que essa pessoa quer ter. Muitas vezes as pessoas seguem determinada pessoa justamente por esse motivo. Além disso, você pode ser também uma válvula de escape para a vida delas. Vamos pensar num perfil de meme? Num perfil de humor? E aqui eu vou retomar o primeiro ponto da aula. Por que perfis de humor, por que meme funciona tanto na rede social? Lembra o que eu falei de gerar relacionamento e criar conexão? Então, o humor, ele cumpre muito esse papel. E aqui também outro parênteses, tá? Se você consegue juntar humor com advocacia, que é difícil, que são coisas que parecem que não combinam, dá muito certo. E aqui eu não tô falando pra você fingir uma coisa que você não é não, tá? Pelo amor de Deus. Se você não é essa pessoa engraçada, divertida, tá tudo bem. Existem outros caminhos. Mas se você é naturalmente engraçada, divertida, explore esse seu lado na advocacia, tá? Fica a dica, dá muito certo. Um outro conceito também que eu quero que vocês entendam é o conceito das 3 camadas de conteúdo. Isso é fundamental, também recebo muito questionamento, muita pergunta com relação a isso. Várias advogadas chegam lá na consultoria e falam: Letícia, eu posto conteúdo e ninguém curte. Ou então, eu posto conteúdo e só minha família engaja. Só minha família curte, só minha família comenta, só os meus amigos mais próximos. E eu me sinto desmotivada. É legal eles curtirem, eles engajarem, porque eles não são meu público-alvo. Não é eles que eu quero atingir em última análise. Não são eles que eu quero atingir em última análise. Então, é válido. E eu digo, é muito válido. E por que é muito válido? Por conta da teoria das 3 camadas de conteúdo. Veja que, quando a gente fala de conteúdo, é que independente, tá? Se é Reels, se é post estática, se é carrossel. Esse conteúdo, quando você posta, e mais uma vez, estou falando aqui de tráfego orgânico da postagem normal, tá? Fez ali seu conteúdo e postou. Esse conteúdo vai chegar primeiramente na primeira camada. Quais são as pessoas que estão na primeira camada? Via de regra, familiares e amigos mais próximos. Então, as primeiras pessoas que vão receber esse teu conteúdo são eles. Eles engajando, curtindo, comentando, salvando e caminhando no direct, o seu conteúdo, ele vai ser exibido para uma segunda camada. Quem são as pessoas que estão nessa segunda camada? São aqueles seguidores que te seguem, claro, mas que não estão ali tão próximos, que não engajam tanto. E se eles engajarem, se eles também curtirem, comentarem, salvarem,
salvarem, caminharem, o que o algoritmo vai entender? Eu passei pela primeira camada, todo mundo curtiu, comentou, enfim, engajou. Eu entreguei esse conteúdo para as pessoas que não engajam tanto assim e elas responderam positivamente, elas engajaram, elas curtiram, elas comentaram. Então, esse conteúdo, ele é relevante o suficiente para que eu fure a bolha. E o que significa furar a bolha? Significa mostrar esse conteúdo para as pessoas que não te seguem. E é assim que você, por exemplo, aparece na aba explorar do Instagram. Então, respondendo a pergunta do início que vocês tanto me fazem nas consultorias, Letícia, só minha família engaja. Isso é interessante? Sim, isso é interessante. Porque para o seu conteúdo passar para a segunda camada e depois para a terceira camada, que é isso que a gente quer que aconteça, essas pessoas da primeira camada têm que curtir, tem que engajar. E aí a gente vai também para os dois tipos de seguidores. Basicamente, a gente tem dois tipos aí de pessoas que te seguem. Então, existe o tipo de seguidor engajador e existe o tipo de seguidor comprador. Os engajadores, eles são aqueles que estão sempre ali engajando, comentando, salvando, respondendo direct, né? Caixinha de pergunta, mandando direct. E eu não sei se vocês já perceberam isso. E se já perceberam, coloca aí nos comentários, porque eu vejo isso muito claramente no meu perfil, por exemplo. Mas normalmente os engajadores eles não compram. São aquelas pessoas que de fato te acompanham, mas que por algum motivo, e aqui não cabe a nós entrar nesses pormenores, eles não compram. Os compradores, diferentemente dos engajadores, eles não engajam muito. Muitas vezes eles não estão aí acompanhando o seu conteúdo, mas eles compram de fato. E entendendo a teoria das 3 camadas, o porquê que os engajadores eles são tão importantes? Porque eles fazem com que o seu conteúdo ele chegue para mais pessoas, inclusive para os compradores. Não olhe de forma negativa a pessoa que engaja, mas não compra de você, não contrata o seu serviço. Saiba que essa pessoa, ela é uma peça-chave para que o teu conteúdo chegue na pessoa que vai comprar no final das contas. É muito interessante que a gente saiba, né, esses mecanismos, essas teorias, esses funcionamentos, para que a gente, como eu falei aqui no início, jogue o jogo da plataforma. Isso é fundamental. Bom, então agora que já entendemos alguns conceitos aí fundamentais para que a gente jogue de fato o jogo da rede social, vamos falar do que a gente veio falar aqui, que é da fachada da sua casa no digital. Vamos falar de apresentação. Não vou adentrar os pormenores de produção de conteúdo, enfim, isso a gente pode deixar para um outro momento, mas hoje a gente vai falar sobre apresentação. Quando você entra no perfil de alguém, o que é a primeira coisa que você vê? O que você dá de cara nos primeiros segundos quando você entra no perfil de uma pessoa no Instagram? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente olha para a foto de perfil, olha ali o nome, a bio, os destaques, se a pessoa tem destaques, e as 9 últimas publicações ali na tela do smartphone, é mais ou menos isso que aparece. Essa é a apresentação no Instagram. E aí, falando das publicações que a gente consegue ver, tô falando de feed de fato, dessas 9 últimas publicações. Por essas publicações, o que a pessoa consegue extrair do seu perfil? Ela consegue se conectar com você de alguma forma? Lembra que eu falei lá no início que o objetivo da rede social é conexão? Ela consegue se conectar com você, pessoa? Tem algum post ali de quebra de objeção principal? Tem algum post ali de crescimento seu, de demonstração aí de autoridade? Ela entende o que você faz só entrando no seu perfil e olhando a sua apresentação? É muito importante que você faça esse questionamento. E por que eu trago isso aqui para vocês? É também algo que eu falo muito sobre e que a gente tem que ter sempre em mente. Se a pessoa, ela entra no teu perfil jurídico e ela não consegue identificar ali o que você faz, em que área você atua, você não consegue se conectar minimamente com ela, ela não consegue entender ali se você tem uma imagem de advogada confiável ou não, ela sai do seu perfil, ela entra no perfil do concorrente, porque é fácil desse jeito. Com um clique ela faz isso. Então, se pergunta, advogada, analisa, entra agora no seu Instagram, pausa a aula, tira aí uns minutinhos, olha para as suas 9 últimas publicações e se pergunta o que essa pessoa que entra no seu perfil, o que o seu potencial cliente, quando entra no seu perfil, ele consegue extrair da sua apresentação. Dito isso, vamos falar então da organização básica. O primeiro passo é você ver aí os arrobas disponíveis. E eu tô falando isso porque talvez hoje você tenha só um perfil pessoal. A minha opinião, para ser bem sincera aqui, eu não gosto de separar. Eu não vejo muita vantagem em separar. E aqui eu vou explicar o porquê. Vou fazer esse breve parêntese
vezes antes de a gente entrar na organização de fato. Eu não gosto de separar perfil pessoal do perfil jurídico, porque, primeiro motivo, mais uma vez a gente vai voltar lá para o escopo da rede social, é gerar relacionamento e criar conexão. Então, se você separa, se você tem um perfil que é só jurídico, fica um perfil que foge muito do escopo da rede social. E, por consequência, é o que eu falei lá no início, você não tá jogando o jogo da rede. E aí fica um perfil muito desumanizado, fica um perfil frio. Eu não gosto dessa separação. E um segundo motivo também pelo qual eu não acho vantajoso, imagina ter 2 maridos. Se um perfil para gerenciar já dá muito trabalho, imagina ter 2. E principalmente para você que tá começando. Provavelmente, possivelmente, você não tá ainda muito habituada, talvez você não use tanto a rede social. Então você ter 2 perfis para gerenciar, é você ter 2 trabalhos. Então, na minha visão, como estrategista, se eu puder te dar aqui uma orientação, não divida o seu perfil. Tenha um perfil único, um perfil que vai abarcar ali tanto o teu pessoal quanto a tua advocacia. Então, voltando aqui, veja os arrobas disponíveis, né? E aí você pode, não sei, vou dar o exemplo aqui com o meu nome, tá? adv.leticiapedrosa, adv.leticiapedrosa, leticiapedrosa.adv. Veja os arrobas que você tem disponível, justamente para que você inclua aí advogada, ADV, né, que é a abreviação, para que a pessoa entenda que é um perfil jurídico de fato. Bom, e aí a gente passa para o nome. Vamos falar aqui do nome. O que é o ideal? Nome, sobrenome, barra, traço, enfim, o que você quiser aí, e o teu nicho de atuação. E por que isso é tão importante? Porque isso facilita na hora que a pessoa busca. Então, no search ali do Instagram, sugiro que você faça dessa forma. Depois a gente passa para foto de perfil. A foto de perfil, ela tem que ser uma foto clara, uma foto profissional, uma foto próxima do rosto. E quando eu falo profissional, eu não tô falando de um ensaio fotográfico para tirar a foto do perfil. Não é isso que eu estou falando. Mas não pode ser aquela sua selfie que você tirou na praia. Não pode ser uma foto com filtro. Tem que ter ali uma cara de mais profissional. Falando aqui de um outro elemento muito importante da apresentação, que é a biografia, tem uma fórmulazinha aqui que eu adoro, inclusive isso tem lá no Reels do meu Instagram, que até deu uma viralizada. Qual que é a fórmula que você pode utilizar para construir a sua bio? Frase 1, frase 2, CTA e link externo. Vamos destrinchar isso aqui. A frase 1, você pode trazer alguma transformação que você gera na vida do seu cliente. E aqui, o que eu vou te sugerir? Que você use o ChatGPT, que você use o Gemini para sair da caixa. Sei lá, vamos pegar uma advogada trabalhista. Se você coloca lutando pelos seus direitos trabalhistas, você concorda comigo que essa frase todo mundo tem na bio? Pensa fora da caixa, usa a inteligência artificial para te ajudar com isso, mas foca aí na transformação que você gera na vida do seu cliente na frase 1. Na frase 2, você pode trazer um elemento de autoridade. Então vamos pensar que atuamos em mais de 2.000 casos pelo Brasil, há 30 anos no mercado. Ah, Letícia, acabei de me formar, não tenho esse elemento todo de autoridade. Ah, você já fez algum curso fora? Já fez um outro curso de extensão aqui, por exemplo? Tá fazendo pós? Você já participou de algum podcast? Já foi coautora de algum artigo jurídico? Enfim, não deixe de ser um elemento de autoridade. Jogue com o que você tem. Aproveite isso e use ao seu favor. Então já vimos frase 1, frase 2 e agora o CTA. O que é o CTA? É o Call to Action, a chamada para ação em português. A chamada para ação, ela serve justamente para que a pessoa, o usuário, tome a ação que você quer que ele tome. No caso, né, se você está falando aqui de prospecção para advocacia, o que é o ideal? Que você chame ele para clicar no link externo. O ideal é que esse link externo seja uma landing page robusta, que fale ali do seu serviço, que é uma página de venda. Esse é o ideal. Pode ser um link para WhatsApp também, um Linktree, enfim. Mas voltando para o CTA na advocacia especificamente, muita atenção, ele tem que ser um CTA indireto, ou seja, um CTA que é mais sutil. Você não pode utilizar termos como contrate agora, faça sua ação trabalhista aqui, consultoria gratuita. Isso não é permitido, isso não é ético quando a gente está falando de marketing jurídico. Ah, Letícia, então o que eu uso no lugar? Você pode usar saiba mais, tire suas dúvidas aqui, entenda mais sobre os seus direitos clicando aqui. São exemplos de CTAs indiretos. E você pode também colocar um link externo, como eu falei. E por fim, a gente olha para os destaques. Então, nos destaques, o que eu aconselho aqui? Eu aconselho que você traga uma capa padronizada para os seus destaques, para que isso passe profissionalismo. Não precisa contratar
contratar um designer para fazer a capa. Não, não é disso que eu tô falando. Mas, por exemplo, um site de imagens que eu gosto muito de pegar imagens ali relacionadas, né, eu chamo de fotos de apoio, são fotos ali relacionadas mesmo ao que você quer falar, ao que você quer mostrar, é o Pinterest. Então você pode usar o Pinterest para isso, pesquisar ali imagens, enfim, que tenham a ver com você, que sejam do teu universo, né, jurídico aí da sua atuação. Você pode também simplesmente colocar cores, né, nas fotos, um fundo literalmente da tua cor, da tua identidade visual, um fundo chapado, isso já dá uma padronizada. Aconselho que você faça isso também. Mas Letícia, quais destaques eu tenho que ter aqui no meu perfil jurídico? Eu recomendo poucos destaques, o básico que funciona. Então você vai ter um destaque falando sobre você ou sobre nós, se a gente estiver falando aqui de um escritório. Você vai ter um destaque mostrando os bastidores da sua advocacia, ou seja, o seu dia a dia ali como advogada. Lembra que eu falei da conexão e do relacionamento. As pessoas gostam de ver os bastidores. Outro destaque também com os serviços jurídicos que você presta, isso é importante. Um outro destaque, trazendo aqui as perguntas mais frequentes, então vamos pensar naquelas perguntas que as pessoas sempre te fazem sobre o seu serviço. Você pode deixar um destaque só respondendo essas perguntas, e aí uma sacada muito legal é, você pode criar sabe os melhores amigos, close friends, esse recurso que tem no Instagram? Você pode criar um desses e se mandar as perguntas, essas perguntas principais. Não tem nenhum problema, todo mundo faz isso. Se manda essas perguntas principais, grava você nos stories respondendo essas perguntas e cria um destaque com isso, perguntas frequentes. E por fim, um último destaque aí com o seu contato e endereço. É claro que no link da bio, você vai direcionar a pessoa para que ela converse com você, mas também é interessante você ter um destaque com o seu endereço, se você tiver um escritório físico, e também com o seu contato. O Instagram, ele é gratuito, mas muitos advogados ainda estão pagando muito caro por não saberem usar. Se você acha que você ainda está perdida, sem saber o que postar, o que fazer, como organizar o teu Instagram para que ele se torne de fato um perfil jurídico que vende, você tá aqui no caminho certo e eu vou continuar te mostrando como nas próximas aulas. E se essa aula fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que mais te travava no Instagram, eu vou adorar saber. Aproveita para me seguir, ativar as notificações, curtir, compartilhar com a sua amiga advogada que ainda tá aí meio perdida no Instagram, tenho certeza que vai ajudar muito ela também. Você me encontra nas redes sociais, @LeticiaMPedrosa, tô no TikTok, tô no Instagram, vai ser um prazer te receber por lá. Eu falo muito sobre esse universo de marketing jurídico e de vendas. A gente tem uma próxima aula live no início do mês que vem. Não perde, advogada. Te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau.